ele disse: com dor comerás dela, da terra, né? Todos os dias da tua vida. Então, por que o sofrimento aqui é uma representação do sofrimento? Por que o sofrimento entra no mundo, irmãos? Porque a terra se torna maldita. E por que a terra foi amaldiçoada? Porque o homem se tornou desobediente. Se ele é desobediente, o domínio dele também é desobediente, amaldiçoado. Tá claro isso? Tá claro, sim ou não? Tenho a impressão que alguns não entenderam esse ponto. Todos entenderam? Tá claro? Amém. Então o homem quebrou a aliança. Por causa dele, a terra que estava sendo entregue a ele também. Uma vez alguém não entendeu isso, eu falei: é simples. O que aconteceria se, por exemplo, um presidente do qualquer país, do Brasil, qualquer outro país, se um presidente viaja para outra nação e chegando lá, ele diz assim: estamos em guerra contra vocês. Quem vai estar em guerra? Aquele presidente ou a nação? Hein? A nação. Mas não foi um só que falou? Não importa, aquele um representa a autoridade da nação. Você sabia que isso pode acontecer com o embaixador? O embaixador chegar, certo, representando o país e dizer: olha, nós vamos fechar a embaixada porque você se tornou um país inimigo. Mas foi o embaixador que disse: sim, mas ele representa a sua nação. Tá claro isso? É muito sério, irmãos, tá? Então o homem se torna inimigo. Só que na hora que o homem peca, ele perde a autoridade de Deus. Ele fica com a sua própria autoridade. Só que havia um pecador mais antigo que ele: Satanás e seus demônios. O homem em aliança com Deus é maior, o inimigo é menor. Por quê? Porque o homem está coberto pela autoridade do rei. Na hora que o homem peca, ele se torna menor que o inimigo. Por quê? Porque o inimigo é mais antigo, tem mais autoridade. Dá para entender isso? O pessoal que entende de patente, de autoridade, entende isso com facilidade. Antigo tem mais autoridade. Você tem dois, por exemplo, dois sargentos. Terceiro sargento, quem tem mais autoridade? O mais antigo. É sempre assim. E no caso, Lúcifer era muito e muito mais antigo e foi criado, sabe, muito mais poderoso do que o homem. Os dois estivessem na glória de Deus, Lúcifer era o anjo perfeito. Amém, irmãos? Então o homem fica abaixo em autoridade por causa do pecado. Isso quer dizer o quê? Que Satanás, o inimigo de Deus, assume o controle da terra. Pastor, a Bíblia prova isso? Vamos ver. Eu coloquei aqui assim, olha: o mundo sob nova direção. Por favor, eu quero que você leia em Lucas capítulo 4, do verso 5 ao 7. Lucas 4, 5 ao 7, que diz assim: e o diabo, está falando de Satanás, né? Levando a um alto monte, levando Jesus para um alto monte, mostrou-lhe o quê? No momento de tempo, todos os reinos. Olha aqui falando de autoridade. Ele não mostrou as praias, ele não mostrou as montanhas, ele mostrou a autoridade, os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo o quê? Poder. Está falando da autoridade. E o quê? E a sua glória. Por que ele disse que vai dar? Porque a mim me foi
entregue. Quem entregou para ele? O homem. Não foi Deus. Lembre, Deus entregou a autoridade da terra a quem? Ao homem. O homem perde essa autoridade e Satanás pega ela, resgata ela, toma posse dela. Ele disse: a mim me foi entregue. E que? E eu dou a quem quer. Quem manda aqui sou eu. Foi o que ele disse a Jesus, falando sobre a terra. Está compreendendo isso? Sim. Portanto, se tu me adorares, disse Satanás, tudo será teu. Na primeira carta de João, lá pertinho do Apocalipse, no capítulo 5 e verso 19, o apóstolo João diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo está ou jaz no maligno. Nós, João está falando dos cristãos, nós somos de Deus, sabemos disso, mas o mundo, ele está entregue ao maligno. A Bíblia confirma isso, irmãos. Está claro? Também no Evangelho de João, estávamos lendo a epístola, agora vamos ler o Evangelho. Capítulo 12, verso 31, João 12, 31 diz: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E príncipe aqui, a linguagem deles, não se referia só a filho de rei. Príncipe ou principado fala de autoridade, alguém que tem autoridade. Lembre que Nicodemos era chamado príncipe em Israel, e ele não era filho de rei, mas era uma autoridade. Amém? De quem que ele está falando? De Satanás. Ou seja, aquele que tomou a autoridade desse mundo vai ser expulso. É uma declaração de guerra. Amém? Está dizendo, vai vir juízo para o mundo, e a autoridade desse mundo vai ser expulso. Ele vai ser enxotado para fora. Por quê? Porque o reino está chegando, e o rei vai tomar conta de novo do que é seu. Amém? Diga graças a Deus, irmãos. E para encerrar, retomando o domínio do mundo para o rei. Em Lucas capítulo 10, no verso 9, o texto diz, Jesus falando com seus discípulos, ele fala assim: e curai os enfermos que nela houver. Ou seja, quando você for para uma cidade, Jesus está dizendo, você vai entrar lá, vai comer o que oferecerem a você, mas também, ele disse, vai curar os enfermos que nela houver, e dizer-lhes o quê? É chegado a vós o reino de Deus. Jesus ensinando como é para evangelizar. Você vai chegar na cidade, você vai se colocar à disposição deles, mas você vai fazer a obra, e a obra é, você vai curar os enfermos que nela houver, e você vai pregar, e vai dizer, chegou o reino de Deus, ele está de volta. Amém? Você nota que nada é falar de religião, é sempre falar de quê? Reino. Amém? O último texto de hoje, João capítulo 14, no verso 12, que diz, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, disse Jesus, e as fará maiores do que estas. Por quê? Porque eu vou para meu Pai. Os discípulos estavam assombrados com os milagres que Jesus fazia. Não era só o povo, não eram os discípulos, irmãos. É só você ler Jesus andando sobre as águas, certo? E os discípulos estavam esperando ele no barco. Lembra da cena? Lembra disso? Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa.
Só tinha homem no barco, irmão. Eu leio esse texto e eu rio toda vez, porque a Bíblia diz que os caras começaram a gritar. Um bando de homens, tudo gritando e dizendo: é um fantasma. Olha, os crentes. Os crentes, né? É nessas horas, meu filho, nas horas do medo, é que você vê muita revelação. Os cabras machos, tudo pescador, tudo cabra forte, mas na hora do aperreio, meu filho, tacaram o grito: é um fantasma, é um fantasma. E Jesus teve que dizer: calma, que sou eu. Eu imagino Jesus ouvindo aquilo, né? E olhando para eles: meu discípulo, olha aí, todo dia é meu discípulo, gritando, parece um bando de mocinha: é um fantasma, é um fantasma. E Pedro, quando ouve que é Jesus, ainda duvida se é o Senhor mesmo. Manda eu ir ter contigo sobre as águas. O que eles não estavam entendendo? O que muitos não entendem até hoje? Que os milagres só são milagres porque nós nos esquecemos de que aquilo é comum no reino, irmãos. Amém? Por que ele anda sobre as águas? Porque as águas têm que obedecê-lo. Amém? Domínio, a água tem que obedecer. Não estou a fim de andar na terra, não. Tá? Você imagina ele quando bota o primeiro passo, o primeiro pé na água, né? As molecas de água olha uma para a outra e fala assim: meu amigo, é o dono. Hoje ele está a fim de ir no meio da tempestade, ou seja, era água em cima, água de lado, água embaixo, água por tudo que é canto. Quem é doido de afundar o homem? Você está entendendo? A natureza lhe obedecia. Simples assim. A pesca maravilhosa, eles ficaram maravilhados. É tão provado isso, que até hoje, na maioria das Bíblias, vem aquele textinho em cima, epígrafe: a pesca maravilhosa, quer dizer, um negócio fora do comum. Por quê? Porque os peixes obedeceram a ordem dele e entraram nas redes. Mas como o peixe não ia obedecer se o dono está mandando? Amém? Como os corpos não ficariam curados se quem fez disse: se ajeita aí? Amém? Você lembra da passagem? Jesus vai se aproximando, o demônio vê que ele está vindo e fala: que é isso? Só já vem me atormentar antes da hora. Nem hora de me atormentar, já está vindo me atormentar, homem, pelo amor de Deus, que é isso? Ele não falou pelo amor de Deus, não, tá? E os demônios pediram a Jesus: já que vai mandar a gente embora mesmo, não tem jeito, a gente vai ter que obedecer, permita pelo menos que a gente vá para os porcos aqui. Demônios obedeciam, a natureza obedecia, as doenças obedeciam, amém? Tudo obedecia. Mas o que nós esquecemos, afinal de contas? É que Jesus veio lembrar do que Adão deveria ter sido. Essa autoridade, esse domínio ficou tão esquecido que hoje nós precisamos de fé para fazer o que deveria ser normal. Amém? Normal, a natureza nos obedecer normalmente. Normal. Por isso que o pessoal fala: e aí, pastor, como é que vai ser no arrebatamento? Meu filho, eu quero é voar. Eu tô doido por esse dia, que eu quero é voar. Aí o pessoal pensa, entenderam errado, irmão. Eles pensam que eu quero imitar Superman, porque eu falo que eu quero subir assim. Aí fala: pastor, é porque você tem saudade, da infância, imitar o Superman? Eu digo: é nada, é para dizer para os que ficarem: Superman é uma ova, eu tenho Jesus. Amém? Vou voar, vou. Amém? Vou-se embora, meu irmão. Vou-me embora para o céu.
Mas não é para morar não, viu, irmãos? É uma temporada de 7 anos. Porque a religião botou na cabeça das pessoas, pode ver, isso vai dar um problema para mim na internet. Porque eu vou deixar gravado isso, que a religião ensinou para as pessoas que nós vamos morar eternamente no céu. A religião ensinou isso. Sabe o que o reino diz? Venha o teu reino. Jesus disse, o reino vem para cá. E irmãos, os religiosos ficam doidos com isso quando eu falo. Me chamam de herege, de falso profeta, que estão ensinando as pessoas errado. Meu filho, está na Bíblia, leia. O reino vai vir para cá, vai ser estabelecido aqui, e por 1000 anos o Rei dos Reis vai reinar aqui nessa terra. Aí perguntam para mim, e depois, pastor? Eu vou detalhar isso mais para frente, nas próximas semanas. Mas depois, a Bíblia diz que depois do juízo final, o juízo do grande trono branco, a Bíblia diz que haverá novo céu, nova terra. Para que uma nova terra, irmãos? Para encher de bichinho, pastor, porque Jesus gosta muito de bichinho. Ele dá maior valor à fazenda, enche de bichinho e está tudo certo. A gente vai morar no céu e os bichinhos na terra. Você acredita que tem doido que pensa assim? Que ele vai criar uma nova terra só para deixar cheio de plantas e animais. Aí eu pergunto, qual é a dificuldade de acreditar que a graça restaura? Qual é a dificuldade de acreditar que Deus vai provar para Satanás que ele passou séculos se enganando, de que o plano original vai ser restabelecido? A terra vai ser dominada por homens em aliança com Deus. Bíblia, é só ler. Amém? Amém. Mas não, vamos dar uma passeada lá na sede, né? Que é para poder a gente, né, ter esse prazer lá, 7 anos lá na sede do negócio. Aí ele é tão bom com a gente, fala assim, não, 7 anos é pouco, né? Vamos botar 1000. Mas eu quero que os outros vejam que vocês venceram. Porque a religião diz que a gente vai-se embora e pronto, os outros nunca mais sabem da gente. O reino não. O reino diz que vai voltar para cá, para provar na cara dele que quem manda aqui é Deus. Amém? Alguém já disse, não fui eu, que Deus é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que essa guerra com Satanás não é travada com poder. Porque se Deus se levantasse do trono, Satanás não dava nem puxar, meu irmão, não dava nem para começar. Deus está lutando com ele só com seu caráter, nem é com poder. Porque no dia que ele se levantar com poder, diz a Bíblia que com a espada que sai da sua boca, o bichão cai por terra e tudinho que segue ele. Só com a sua palavra, que a espada aqui é palavra, tá? Só com a autoridade da sua palavra. Ah, eu quero ver isso, irmão. Eu quero ver isso. No dia que Deus disser assim, eu já ia falando que tá amarrado, né? Eu não sei o que Deus vai dizer não, mas a Bíblia diz que com a palavra que sai da sua boca. Mas vamos supor que ele fala assim, de joelho. Como é que ele fica de pé depois disso? Deus é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, mas tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, mas tão grande, que manda um anjo botar o bicho acorrentado por 1000 anos. Nem suja as mãos. Amém? Amém? E o povo brigando por religião, irmãos. Quem está certo, quem está errado? Qual é a Bíblia verdadeira? Qual é o pastor mais ungido, mais consagrado? Quem tem mais revelação? Quem tem mais consagração? Quem cura mais? Quem pode mais? Porque é isso que a religião faz, irmãos. Briga por poder. Um dia desses perguntaram a mim. Eu falei, eu não, vocês que lutem.
Brigue aí vocês por poder. Eu quero é Deus, irmão. Eu quero é Deus, eu quero é reino. Eu quero autoridade de ninguém, não. Eu quero mandar em ninguém, não, irmão. Em ninguém, irmão. Em ninguém. Eu quero mandar em ninguém, irmão. O homem não foi criado para ser dominado, né? Por que a mulher até hoje não aceita ser dominada? Porque tá certo, não é para ser dominado mesmo, não. O domínio do homem sobre a mulher é castigo. Castiga, só ler Gênesis, é castigo. Ele disse: ai, tu pegou o negócio que eu disse que não era para pegar, comeu, ainda deu para ele, não foi? Não foi, bichinha? Então, sabe? Vai ser com dor. E com dor tu darás à luz. E se isso é pouco, o teu desejo vai ser para teu marido, e ele vai te governar. Preste atenção, que isso é sentença, e só é dito depois do pecado. Vale na graça. Leia o Novo Testamento, o que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo diz claramente: nenhum homem é mais, nem a mulher é mais, um vem do outro, tudo vem de Deus. Isso é graça. Foi assim que Deus criou os dois, recebendo a mesma ordem: multiplicai-vos, enchei a terra e dominai. Os dois. Foi assim que Deus disse. E nós vamos aprofundar isso nas próximas semanas. Eu sendo você não faltava, não. Amém? Glória a Deus, aplauda Jesus. Glória a Deus. Recomendo você também assistir as outras mensagens. O pessoal da internet, assista as próximas nas quintas-feiras, que vai ser benção, irmão. Nós vamos aprender muita coisa aqui em nome de Jesus.